E quem apareceu após rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, lembra a escola que homenageou o presidente Lula? Em nome da democracia, a palavra está com o governador Eduardo Leite. Não é saudável para o Brasil viver de personalismos, nem de lulismo, nem de bolsonarismo, ou de qualquer outro ismo que tente te convencer. O Brasil não precisa de salvadores da pátria. Tá aí, Fabi, o Brasil não precisa de salvadores da pátria. Eu percebo que, assim, o Eduardo Leite, ele sempre, nessas situações, costuma fazer sempre o meio termo. Olha, eu não estou nem lá, nem cá. Qual é o perigo disso, Fabi? O perigo disso, ele cai no ridículo como realmente aconteceu, né? Essas falas sapatênis, né? Esse modo de ser nem, pleiteando uma direita ou um centro aí, né? Que não é nem uma coisa nem outra, gente, ainda não dá. Aliás, ao contrário do que ele diz, eu sou totalmente a favor da polarização. É pela polarização que a gente viu um Brasil de verdade. É pela polarização que a gente está assistindo as entranhas do poder se debater uns contra os outros, né? A gente tinha aquela coisa de teatro das tesouras, muito famosa pelo Olavo de Carvalho, que expôs isso a quem quis entender o que se tratava, e era exatamente isso. Esse senhor do PSDB, né, ali fazendo aquele falso antagonismo, e a gente viu isso muito claramente com Geraldo Alckmin e Lula. Hoje Geraldo Alckmin está lá, né, na cena do crime, junto, coladinho. Então o que a gente assiste é um discurso vazio, novamente. As pessoas querem sim a polarização porque cansaram de um dos lados, né? Então essa luta é muito difícil, tem perseguição, tem um monte de coisa. O que os brasileiros de fato querem é que as pessoas enfrentem a realidade do Brasil. E esse discurso, né, muito assim, apaziguador, como se a gente não tivesse problemas reais e fingindo um Brasil que não é o Brasil vivido pela maioria dos brasileiros, ao menos, ela não encontra alcance, né? Ela não encontra aquele punch nas pessoas que assistem. Inclusive, acho que dá até arrepio de ficar ouvindo isso, porque, né, não é disso que se trata. Ele foi falar do carnaval, mas a escola que ele falou que não vai polarizar, isso e aquilo, ela fez a própria polarização na avenida. Ela falou do Lula, porque ela era pró-Lula, mas ela teve que antagonizar com o Bolsonaro. Isso, por acaso, é provocado por uma das partes? Obviamente não. Né? E esse tipo de discurso só deixa eles muito, muito aquém do voto, né, da população brasileira. Pois eles vão ficar com 1, 2% e não sabem por quê. Josi, tá aí o posicionamento do Eduardo Leite, que eu não sei se eu posso classificar como posicionamento, né? Então ele fala, de um lado a torcida para que a escola vencesse, do outro depois a torcida porque a escola caiu. Só que é o seguinte, a torcida que ele está falando, que criticou a escola, foi a população que pagou por isso, né, Josi? Então, assim, a realidade ela tem lado, muitas vezes, né? Como é o caso aí, como foi o caso dessa propaganda eleitoral antecipada que aconteceu na Sapucaí, ao vivo, em horário nobre. Exato. Vamos voltar para a primeira premissa, né, da análise do STF em relação à questão de liberar ou não, já que o Partido Novo entrou com um pedido, né, de liminar em relação a esse desfile que já foi pré-divulgado antes de acontecer, que tinha ali a pauta dos carros alegóricos. E para quem defende a liberdade de expressão, defende tanto que o documentário produzido lá em 2022 sobre Bolsonaro dentro de uma instituição privada que não recebe dinheiro público, assim como a revista Oeste também não recebe dinheiro público, ele deveria ter sido censurado. Assim como o desfile de escola de samba se manifestar politicamente também não deveria ser reprovado. A questão é, a escola de samba recebeu recurso público. Um dos dirigentes da escola de samba é do Partido dos Trabalhadores. E, quando eu falo ali de recurso público, claro, a Acadêmicos de Niterói não foi a única que recebeu. Todas as escolas de samba ali tiveram algum repasse de um valor igual. Então, assim, o cunho político se denota dentro do repasse de uso de dinheiro do pagador de impostos. E quando a gente fala ali de campanha antecipada, já é um outro ponto, né? Quem entra numa questão mais específica do próprio TSE, o que é uma campanha antecipada, como que configura uma campanha antecipada. A gente teve a atuação do STF em relação a alguns outdoors do Bolsonaro em 2022, que foi configurado como campanha antecipada, e aí outros casos, como o do PT, não foram configurados como campanha antecipada. E com o próprio uso do dinheiro público. Assim como a gente já viu Lula subindo em palanque junto com Guilherme Boulos, inclusive cantando o hino nacional em linguagem neutra. Então, sempre tem dois pesos e duas medidas.
sabe? Então esse é o grande ponto. Agora, sobre essa análise do Eduardo Leite, assim, pode ter sim um cunho pessoal de não, vamos defender aqui o carnaval, tem que acontecer, e a gente tem aquelas pessoas que acham o carnaval uma coisa ridícula, desnecessária, imoral, e não concordam de forma alguma. E de fato, quando a gente fala em liberdade, as pessoas têm liberdade de fazer o que quiser, desde que não seja com dinheiro público. Assim como eu jamais quero saber da vida da Janja, o que ela faz na vida privada dela. Agora, se ela compra um sofá com dinheiro público, é questionável sim, porque não é o dinheiro dela. Vocês entendem? Então, esse é um limbo das pessoas, instituições, empresas terem a liberdade de propriedade, de expressão, de tudo, desde que não seja com dinheiro dos outros. É aí que entra o crime, é aí que entra a imoralidade. Então, quando entra nem Lula, nem Bolsonaro, nem isso, nem aquilo, a gente está falando, é a mesma coisa quando a gente fala da situação do Bolsonaro hoje. Muitas pessoas não se manifestam porque têm medo de serem confundidas como apoiadoras do Bolsonaro, sendo que elas sabem que está errado o que está acontecendo com ele. Mas não vou me manifestar porque vai que acham que eu estou aqui apoiando o Bolsonaro ao dizer que está errado o que está acontecendo com ele. Não dá para dizer, gente. A gente não está falando de personas, estamos falando de situações, de falta de ponderação de um lado para o outro. A gente claramente vê um lado sempre favorecido e o outro sempre prejudicado. Então, nesse ponto, não dá para ficar lavando a mãozinha de ficar em cima do muro, do meio termo. E eu não preciso nem dizer aqui o ranço que eu tenho desse tipo de discurso, dado a sua consequência desse tipo de pronunciamento lá em 2022, dos isentões, dentro do meio liberal, dentro da Faria Lima, dentro das terceiras vias, que sempre critiquei e vou continuar criticando, porque eles sabem, ou fingem não saber, né, das consequências que isso gerou no Brasil, principalmente nesses 3 anos e agora entrando no 4º ano. Quanta coisa você já deixou para depois na vida, aquele curso importante para fazer a tua vida profissional, a viagem que não foi feita, a casa que você não conseguiu comprar ainda, só que tem coisa que não dá para adiar muito. E é a chance de mudar tudo num sorteio de R$500 milhão, mais 200 mil em prêmios. O sorteio é no domingo e fica aqui a pergunta, você vai tentar, vai concorrer ou vai ver essa oportunidade passar? Entre em fazumcap.com, você garante 5 títulos por apenas R$10. A gente sabe que a tua urgência é real, então não espere mais um minuto. Entre em fazumcap.com, compre seus títulos por apenas R$10 e vá para o jogo dos 500 mil mais 200 mil em prêmios. Fazumcap.com, a vida não muda só no desejo, muda na decisão. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.